Afinal, o comboio não era já ali e acabámos por perdê-lo. Às vezes há males que vêm por bem e aproveitámos então para dar uma volta pela localidade. A Andaia não era propriamente um lugar muito cheio de qualquer coisa para se poder visitar, mas era agradável. Havia o rio, mais à frente havia o mar, o Golfo da Biscaia, enfim, não tinha muito para ver, mas um porto é sempre um porto. Sei que acabámos por deambular durante o dia por ali. Apesar de haver um comboio para Paris, uma hora depois, mais ou menos. Mas pensámos melhor e se calhar é melhor ficarmos por aqui e viajamos mais à noite para chegar a Paris de manhã, porque não sabíamos bem o que é que ia acontecer, o que é que íamos fazer. Chegar a Paris à noite era capaz de não ser uma boa opção. E aquele momento permitiu-nos essa reflexão. Aproveitei, entretanto, também para refletir um pouco o que é que já tinha sido aquela aventura até ali e armei-me em rico, apesar de os parcos, as parcas moedas que ainda tinha já não darem para muita coisa, mas pronto, já estava garantido o dinheiro para o bilhete e ainda sobrava alguma coisa. Mas armei-me Henrique e resolvi comprar um postal ilustrado, que era uma coisa que, enfim, que com o dinheiro do postal ilustrado quase que comprava um pão ou dois, se calhar. E comprei o postal ilustrado e resolvi escrevê-lo para os meus pais. O remorso estava a tomar conta de mim. Não havia muito para dizer numa altura daquelas, porque ou entrava num longo testamento e num rol de lamúrias, ou era sucinto e dizia o mínimo que havia a dizer. Então eu escrevi mais ou menos isto. Pai e mãe, peço muita desculpa pela maneira como saí de casa, não se preocupem comigo, neste momento estou em França e pretendo dar um novo rumo à minha vida. Não pretendia dar rumo vida nenhuma à vida. Eu sabia lá o que é que pretendia. Eu andava por ali, depois logo se via. Mas claro que não ia dizer isso a eles. Não se preocupem, quando for possível, eu darei mais notícias. Mas para já, não se preocupem, eu estou bem. Lá mandei o postal, tive que comprar o selo também, por isso já não dava para um pão, já dava se calhar para 2 ou 3 pães. E fiquei, de certa forma, mais aliviado por ter dito qualquer coisa aos meus pais, que eram de facto foram umas pessoas maravilhosas. Bem, as voltas que nós demos por ali durante o dia serviram para pensar muita coisa, mas para não resolver absolutamente nada, porque o fito era aquele, não havia volta a dar. Estávamos à procura de um infinito que não conhecíamos. Para nós aquilo era um túnel enorme. Quando lá chegássemos, logo se veria o que é que iríamos fazer. Portanto, não era muito de pensar naquilo. Então fomos com algum tempo para a estação do comboio e eu lembro-me que naquela altura
ali entre as estações, havia um pequeno rio, havia uma ponte, e ainda hoje me faz alguma confusão aquilo, porque eu depois passei lá mais vezes, mais tarde, não é? Passei lá ainda uma vez ou duas, mais ou menos na mesma situação, que contarei um dia, mas não tenho ideia de haver aquele problema de sair do comboio, estar a polícia à nossa espera, perguntar pelos passaportes. Não. Das vezes que eu me lembro, porque eu fui muitas vezes à França, muitas mesmo, mas nos anos 77, 78, mais ou menos, eu fiz aquela viagem mais algumas vezes de comboio e, de facto, o comboio era direto daqui de Lisboa para lá. Não me lembro, sinceramente, como é que aconteceu este episódio de a polícia estar à espera das pessoas todas que saíam do comboio para pedir os passaportes, porque das outras vezes não foi assim. Das outras vezes a polícia entrava dentro do comboio, pedia o passaporte e o comboio era o mesmo. Eu sei que, acho que era ali, mais ou menos naquela zona, que os comboios mudavam, era a linha que mudava, havia ali qualquer coisa que, sinceramente, já não sei explicar, já passaram 50 anos. E parece que a linha do comboio de França era mais estreita do que a de Portugal e da Espanha. Portanto, havia ali necessidade de haver ali algum ajuste. Não sei bem como é que aquilo funcionava, mas tenho essa ideia. E pronto, lá fomos para o comboio. Mil pensamentos passavam pela nossa cabeça. Várias vezes dei comigo a pensar em filmes que já tinha visto, em situações daquelas. Talvez se eu atuasse como fazia o ator principal da minha imaginação, talvez as coisas funcionassem. E depois acabamos por fazer uma série de parvoíces que não tinham piada nenhuma, aquilo não funcionava, mas nos filmes funcionavam e isso é evidente que influenciavam uns jovens que não percebiam nada do mundo. E lembro-me de, passado pouco tempo de termos entrado no comboio, eu dizia para o meu amigo: ó Zuca, pá, a gente, se calhar, se a gente arranjasse aí umas miúdas, talvez metêssemos conversa com umas miúdas, epá, a gente sabe lá, talvez arranjássemos ali uma amizade que depois lá em Paris, não sei se as pessoas vão para Paris, não é, pá, ver se metemos conversa com alguém, porque nós aí já tínhamos bilhete até Paris, portanto a cabeça já funcionava quase em pleno em termos de dinheiro, como é evidente. E o Zuca, como de costume, não se pronunciava muito sobre isto, mas ok, tá, e tenho uma ideia, cada vez que me lembro disso é uma ideia tão estúpida, que vi duas mulheres bonitas e depois durante algum tempo ir olhando para elas, porque aquelas carruagens, eu tenho ideia que cada carruagem tinha 6 lugares, salvo erro. 6 lugares. Era como se fosse uma espécie de um camarote. E porque aquilo tinha carruagem, cama e tudo. E então, enquanto a gente vinha à janela, porque havia uma diferença muito grande, já para não falar das novas tecnologias, havia uma diferença muito grande dos comboios e até dos autocarros de antigamente para os de hoje. Não estou só a falar das alterações que, entretanto, esse meio de transporte tiveram, mas anatomicamente os comboios tinham janelas.
Hoje, os comboios não têm janelas, têm vidros, têm uma espécie de uma montra. Naquele tempo não tinham. Abríamos a janela, podíamos pôr a cabeça de fora, que era sempre o que qualquer pessoa que não estava muito habituada a viajar gostava de fazer. Sentir o vento a bater-nos na cara, parece que descobríamos melhor o mundo desta forma. E era isso que eu fazia. De vez em quando abria a janela, olhava e depois os pensamentos iam por aí fora, não é? Mas então vejo duas senhoras muito bonitas. Percebi mais tarde que, pela forma como elas funcionavam, provavelmente era mãe e filha. E aproximámos-nos delas. Eu disse-lhes qualquer coisa que já não sei o que é que foi, mas certamente uma parvoíce. Não faço ideia. Olá, vocês vão para onde? Qualquer coisa assim parecido com isso. Elas não responderam. Ficaram a olhar uma para a outra e não responderam. Mais tarde ouvi-as falar em alemão. Portanto, é natural também que não tivessem percebido o que é que eu tinha dito. Quando se tem aquela idade, e também é muito próprio mais dos homens até que das mulheres, se bem que acontece em todo lado, mas nós éramos, principalmente eu era muito convencido, e eu achava que o facto de estar bem vestido que poderia dar a entender a alguém que eu não era filho de um deus menor. Alto, loiro, olhos azuis, fato e gravata. Quando digo bem vestido é uma força de expressão. Era fato e gravata. O bem vestido é em função do gosto de cada um. E depois acabava por perceber que a vida começava logo ali a dar-me lições que não era como eu pensava. E havia que acalmar ali as hostes e seguir em frente com alguma maturidade e com alguma sapiência. Coisa que, quando somos donos de um convencimento supremo, nem sempre acontece. Mas a pouco e pouco fui entrando em mim e, inevitavelmente, num comboio destes, numa viagem que se iria fazer de noite durante largas horas, naquele tempo penso que o trajeto demoraria perto de 9 horas e a velocidade não era a mesma de 2, não é? Porque isto passa-se em 1969 e rapidamente adormeci. Só que estes adormecimentos num comboio, num tipo de transporte qualquer, eles não são o adormecimento, o sono não é constante, ele é bastante mutável. Dorme um pouco, acorda, dorme um pouco, e eu já estava a sonhar. Já estava a sonhar com França. Estava dividido já entre Verlaine e Balzac, Júlio Verne e eu, já que a imaginação era igual. Eu não sabia já o que é que havia de pensar, o que é que havia de sonhar, mas estava muito longe de ser eu, muito longe. O medo consumia-me, mas eu sempre fazia transparecer diferente daquilo que eu de facto pensava. Ainda hoje penso que sou um pouco assim. Ninguém sabe se eu estou triste, ninguém sabe se eu estou zangado, porque eu acho que mais ou menos estou sempre contente, mas às vezes por dentro a gente não está contente e muitas vezes está até bem aborrecido. Mas ninguém tem culpa disso. Portanto, tinha começado a nossa grande aventura.
adormecemos, acordámos, adormecemos, trocávamos impressões de vez em quando, poucas. E quando chegámos a Paris, foi um mundo novo que se abriu à nossa frente. Chegámos à Gare d'Austerlitz, naquela altura também repleta de portugueses, principalmente, que vinham naquele comboio, e percebemos que era ali que tudo iria começar. Chegámos cá fora, respirámos aquele ar, inspirámo-lo e apeteceu-me adormecer outra vez. Bonjour, Paris, bonjour.